Boa noite, o Jornal da Câmara já está no ar e você vai ver. Prefeito encaminha vetos aos vereadores. Uma das propostas tornava obrigatório o teste de glicose em crianças de até 6 anos. Mas eu tenho estudos e eu acho que não se gasta praticamente nada para se salvar, não as crianças, o cidadão em geral. Presidente do Concepro destaca ações na Tribuna Popular. Ele lembrou que a entidade existe há 32 anos e que pretende buscar a alteração de seu estatuto, ampliando a participação e colaboração da comunidade. SEBS recebe representantes de grupo religioso. A comissão já aprovou o parecer para a abertura de uma frente parlamentar. Em combate à intolerância, à homofobia e preconceito racial. Passo Fundo pode criar grupo especial para debater a Previdência Social. De acordo com ele, o governo interino de Michel Temer estaria tomando decisões equivocadas em relação à Previdência Social, Rural e Urbana. Uma das medidas foi a extinção do Ministério. Duas proposições aprovadas neste ano serão novamente apreciadas pelo plenário da Câmara de Vereadores. Elas foram vetadas pelo prefeito Luciano Azevedo. O Poder Executivo rejeitou totalmente o projeto de lei que torna obrigatório o teste de glicemia capilar em crianças de até 6 anos. O vereador autor, Aristeu Dalalana, discorda e vai trabalhar para a derrubada do veto. O prefeito tem as razões pelo que vetou esse projeto, mas eu tenho estudos e eu acho que não se gasta praticamente nada para se salvar, não as crianças, o cidadão em geral, para economizar para o Estado num todo, para o país num todo, porque nós sabemos que esse é um projeto que uma criança com 6 anos de idade já vai descobrir que tem o diabetes, né? Ou que é propensa a ter o diabetes, porque uma criança não sabe o que se alimenta. E então ela passa durante um grande período da sua vida se envenenando para depois ser uma pessoa com 30 anos encostada no INSS, que é dinheiro público, ou ser uma pessoa doente, causando um grande transtorno financeiro, né, sem contar o bem-estar da sua saúde para o Estado, e o dinheiro do Estado é o dinheiro do povo. O vereador Eduardo Pelicioli está inconformado com o veto à lei criada para regular o acesso à informação de serviços prestados por empresas terceirizadas ao poder público municipal. A gente tem que ter ciência hoje de quais empresas prestam serviço terceirizado no município de Passo Fundo, se essas empresas elas estão pagando em dia esses funcionários, se os direitos trabalhistas desses funcionários estão garantidos. É algo tão básico que não se entende o motivo, né? A gente compreende que hoje nós temos 18 milhões de precatória e que grande parte dessa precatória é ações trabalhistas de terceirizados, a qual a Prefeitura se tornou solidária pela empresa principal contratada não realizar e não pagar de acordo com os seus funcionários. Então, talvez a Prefeitura esteja preocupada em demonstrar, de certa forma, a incompetência na fiscalização desses contratos. A apreciação do veto ao texto do vereador Aristeu Dalalana está prevista para acontecer na sessão plenária de segunda-feira. Mas, conforme o regimento interno, o Legislativo tem 30 dias de prazo para analisar as matérias. O presidente do Conselho Comunitário Pró Segurança Pública utilizou o espaço da Tribuna Popular nesta semana. Ele destacou ações que o grupo pretende adotar. A Lori Castilhos iniciou o discurso agradecendo o Legislativo pelo espaço e apoio dado às suas demandas. Ele lembrou que a entidade existe há 32 anos e que pretende buscar a alteração de seu estatuto, ampliando a participação e colaboração da comunidade. A primeira preocupação, digamos assim, a nível de Câmara, que o Concepro, a diretoria atual do Concepro tem no momento, é de resgatarmos a qualidade de identidade de utilidade pública do Concepro. Então nós tivemos já essa promessa do vereador, por certo, logo será apresentado o projeto de lei, será lei. Isso dá um status que o Concepro merece e nos auxilia também em termos de captação. Em segundo lugar, é pensamento da diretoria atual do Concepro também, o envolvimento total da comunidade, sem o que as coisas não funcionam. E a Câmara é a ressonância do pensamento da comunidade, nós temos já a certeza, podemos sentir a empatia
dos senhores vereadores, de modo geral, no apoio ao Concepro. Então, já buscaremos na próxima LOA, na Lei Orçamentária do Município, que alguma coisa seja viabilizada a nível de Concepro, porque a função do Concepro, que é o Conselho para a Segurança Pública do município, é justamente o apoio, a interação entre as forças vivas da sociedade, entidades, lideranças com as chefias policiais. E o Concepro tem uma história de mais de 30 anos na cidade, de apoio, uma história muito bonita, nesse sentido de viabilizar a melhora da eficiência da segurança pública. O presidente da Câmara de Vereadores destacou o comprometimento do Conselho. Márcio Patucci ressaltou a importância de articular parcerias em benefício da segurança pública. Todo o trabalho que o Concepro tem feito ao longo desse tempo, ele não pode parar. E essa casa aqui tem uma responsabilidade, Alouri, muito grande com isso, muito grande. Conversávamos há pouco em relação, senhores vereadores, e aqui eu faço um apelo aos colegas, que na discussão das emendas impositivas da lei orçamentária desse ano, nós vamos ter um valor para destinar à saúde e um valor para destinar para outras áreas de Passo Fundo. Então, que fique aqui um compromisso de cada um dos senhores, de cada vereador e vereadora aí, que olhamos para a segurança pública como algo importante para a cidade, essa área social que é a mais desejada, mais cobrada, mais reivindicada, mais reclamada pela população de Passo Fundo. Mas quando a sociedade civil se organiza de forma voluntária, nós temos que reconhecer e saudar o trabalho que o Concepro tem feito. Então fica aqui, mais uma vez, os nossos cumprimentos por esse desafio e, de certa forma, pode contar com essa casa, que é a casa do povo, e o povo quer uma segurança decente, quer uma segurança digna para a nossa cidade, nós faremos sim a nossa parte. O governo federal prorrogou o prazo para que trabalhadores façam o saque do abono salarial do PIS/PASEP. Cerca de 1.200.000 brasileiros têm direito ao benefício e não fizeram o saque. Quem perdeu o prazo pode retirar o valor entre 28 de julho e 31 de agosto. Mas lembrando que para isso é preciso estar cadastrado no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, ter recebido mensalmente até 2 salários mínimos e exercido o trabalho remunerado por pelo menos 30 dias. Outras informações pelo número 158 ou pelo 0800 726 0207. E depois do intervalo, nós retornamos com outras informações do Parlamento Municipal. Você já pensou em castrar o seu pet? A castração em machos, além de evitar diversas doenças, evita brigas por disputa territorial, diminui o cheiro e a demarcação com urina em todos os lugares da casa, previne tumores de próstata, consequentemente hérnias. Também evita que o seu cão ou gato fujam de casa atrás de fêmeas no cio. O Compata recomenda a castração cirúrgica do seu animal. Além de responsável, é uma escolha saudável para o seu bichinho. Nos casos de princípios de incêndios, é sempre importante a utilização de um extintor adequado para cada classe de incêndio. Extintores de pó químico para produtos da classe B, os líquidos inflamáveis, ou classe C, os princípios de incêndio em equipamentos elétricos energizados. Extintores de água são utilizados sempre em classe A, ou seja, os materiais sólidos, papel, plástico, borracha, couro, tecidos, enfim, madeira, os materiais sólidos. Se utiliza o extintor de água. Após o combate a um princípio de incêndio, ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros através do telefone 193. A Comissão de Educação e Bem-Estar Social recebeu representantes do grupo religioso Guerreiros do Axé.
Durante o encontro, foi aprovado o parecer para a abertura da Frente Parlamentar Mista de Combate à Intolerância Religiosa, Homofobia e Preconceito Racial. O assunto começou a ser debatido após um caso de violência registrado contra o grupo religioso. Com isso, a mesa diretora foi a proponente da frente parlamentar, que deve receber as demandas. Depois de ter o parecer aprovado pela SEBS, a proposta segue para a votação em plenário. O presidente se comprometeu que votaríamos já na próxima sessão, na segunda-feira, e a partir disso é chamar as bancadas dos partidos, indicar os seus representantes, chamar a comunidade e iniciar o nosso trabalho em defesa da paz, né? Quando a gente fala contra algo, a gente está sempre defendendo a paz, né? Então nós estamos aí com uma frente tentando minimizar a homofobia, minimizar a discriminação racial, a intolerância religiosa, pautas importantes nessa casa e que nós temos certeza que vamos conseguir trabalhar. Para Paiduda de Ogum, os atos de intolerância têm crescido em todo o país. Ele reforça que o movimento busca a criação de um Conselho Municipal de Povos de Tradição. Além disso, o representante do grupo defende a construção de diálogos na frente parlamentar. O grupo veio promover esse diálogo junto com o Legislativo, propriamente a comissão, para pedir, reforçar, que seja encaminhado para o plenário a votação da Frente Parlamentar Mista em combate à intolerância, à homofobia e preconceito racial. Nós estamos muito esperançosos e estamos cientes, confiantes nos vereadores da casa que tenham esse entendimento em relação que nós, povo do axé, de religiões de matriz afro-brasileiros, o qual somos mais vítima desse infeliz processo de intolerância que não só o país como o nosso município vive, que nos entenda, e venha juntamente para promover ações afirmativas, que seja aprovada para a promoção dessas ações afirmativas em combate à intolerância, homofobia, preconceito racial, juntamente também com outros segmentos, porque esse movimento já é um movimento de 2 anos, o Guerreiros do Axé, que tenta construir a união do nosso povo, de matriz tanto afro-brasileira como matriz africana, para combater essas questões que vêm cada dia mais crescente, devido a alguns outros movimentos também que promovem a descaracterização das nossas tradições, o preconceito e principalmente a demonização das nossas tradições. E começou a tramitar na Câmara de Vereadores um projeto de resolução que cria outro grupo. É a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Previdência Social, Rural e Urbana. A proposta de criação do grupo especial partiu do vereador Rui Lorenzato. De acordo com ele, o governo interino de Michel Temer estaria tomando decisões equivocadas em relação à previdência social, rural e urbana. Uma das medidas foi a extinção do ministério. A lei que abrange a área pode passar por modificações que, de acordo com o petista, não são benéficas aos brasileiros. Consequências já estão vindo aí. A quebradeira do SUS, a quebradeira da Previdência, a questão das mudanças na aposentadoria, uma idade mínima para se aposentar, ou seja, alongar aí mais 5, 10 anos de trabalho para depois o trabalhador se aposentar, a equiparação do trabalhador rural, do trabalhador urbano, a desvinculação também do salário do aposentado ao salário mínimo. Isso pode acontecer dentro de pouco tempo, a pessoa está recebendo menos que o salário mínimo. E isso é consequência do golpe, é consequência das ações que o presidente interino Temer está fazendo. Então, o que nós queremos fazer aqui no nosso município de Passo Fundo? É criar uma frente parlamentar mista, que daí envolve também entidades, para discutir esse tema, realmente, e tentar, de uma forma ou outra, barrar esse caos que vai acontecer se der ainda andamento a todas essas ideias mirabolantes desse presidente, o Michel Temer, que vai destruir o nosso Brasil. E justamente para debater o futuro da Previdência, o nosso município vai sediar uma audiência pública do Senado Federal. O evento será no dia 29, às 9 horas da manhã, na sede do CTG Lalau Miranda.
Na próxima sexta-feira nós teremos a presença do senador Paim, que estará discutindo muito fortemente aqui a questão da Previdência e a quebradeira que está sendo feita com relação à Previdência, tirando direitos já conquistados e ainda conquistado na Constituição de 88. Então é aí que está a importância de nós termos também o nosso fórum. Aqui é uma audiência pública que o senador Paim estará vindo dia 29 para discutir esse tema. Então tem que dar corpo e nós queremos discutir ainda mais esse tema através dessa criação da Frente Parlamentar Mista em defesa da nossa Previdência, em defesa da nossa aposentadoria, não ao aumento da idade mínima para se aposentar, e assim vai. Eu acho que tem que ser bastante discutido esse tema, sim. E no programa Câmara Entrevista, que vai ao ar nesta noite, nós vamos falar sobre a recuperação do comércio no segundo semestre. Os meus convidados são o presidente da CDL, Adriano Sonda, e a presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Passo Fundo, Sueli Marini. Veja um trecho. O empresário, o comerciante, o lojista, o nome que queremos dar, ele está constantemente se reinventando para poder suprir as necessidades e para pagar seus custos. Então, além desse momento, a economia também ela está mostrando uma expectativa de que a confiança do empresário está melhor. Houve uma desaceleração também do desemprego, né? Então a gente vê que está automático. Então aumenta um pouquinho a confiança do empresário, diminui um pouco o desemprego, então vai somando e com isso o consumidor começa a criar uma certa tranquilidade. Certamente a capacitação dos seus funcionários é fundamental desde sempre, não é na época de crise que a gente deve lembrar disso. Tem que sempre estar atualizando, capacitando os funcionários e se autocapacitando também. Os empresários precisam entender que eles são gestores para sempre, não para um período da vida deles. Eu tenho colegas aí com meia idade já que cruzaram os braços, você fala em palestra, você fala em cursos, não, está muito frio, não, hoje eu tenho outro compromisso, N desculpas para não se capacitarem, né? Estão se boicotando, né? Estão se boicotando sem perceberem, né? Infelizmente. E o Jornal da Câmara está chegando ao fim. Obrigada pela sua companhia, uma boa noite e um ótimo fim de semana.